Queridos amigos, queridas amigas, um novo dia, um novo encontro, 18 horas. E aqui nos reunimos com a graça de Deus, por este meio virtual, para mais uma vez refletirmos sobre questões tão importantes para todos nós. Para orarmos ao Senhor, Pai de misericórdia, em agradecimento pela vida, em louvor por tudo que temos e somos, em súplica por tantos irmãos que ainda não têm a felicidade de crer, que ainda não o conhecem, que passam tantas necessidades, sejam físicas, sejam psíquicas, sem compreender as razões da nossa existência, o quão especial é utilizarmos o nosso livre-arbítrio para o bem, nosso e coletivo, rumo à evolução, aproveitando cada momento da vida. E hoje, nossa reflexão é sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Itens 1 a 4, sob o subtítulo Simplicidade e Pureza de Coração. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8º, encontramos: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, narra-nos a famosa passagem do deixai vir a mim os pequeninos. E assim descreve: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E com seus discípulos, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Por que será que Jesus chamou a atenção dos apóstolos e ainda ressaltou que o reino de Deus é para todo aquele que se assemelhasse a uma criança? O que encontramos normalmente entre as crianças e que não vemos mais tanto entre os adultos? Pureza do coração, simplicidade, humildade, confiança. Enquanto crianças, em sua maioria, não há manifestações perversas, e sim uma imagem de inocência e candura. Mesmo o espírito mais milenar, quando reencarna, passa por um período de perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, para que possa ter um novo ponto de partida. E à medida que os órgãos se desenvolvem, suas ideias tomam gradualmente o impulso. E enquanto criança, seus instintos se conservam adormecidos, sendo mais maleável, mais acessível ao aprendizado e à modificação da sua natureza interior. Nisto está mais um grande exemplo da magnífica obra de Deus e as oportunidades que Ele oferece a cada um de nós para que possamos refazer as nossas histórias. Como crianças inocentes, muitos espíritos se reconciliam, aprendem a se amar e reescrevem os seus destinos. Segundo nosso irmão Sérgio Lopes, em sua obra O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, a espontaneidade como expressão natural dos sentimentos infantis tem relação direta com outro estado de alma, a confiança. Fé é conhecimento, mas é essencialmente confiança. Quando temos verdadeiramente fé, confiamos em Deus, em seus desígnios, tanto quanto uma criança confia em seu pai ou em sua mãe acerca das resoluções normais da vida. Ter puro o coração
é livrar-se de tudo aquilo que não faz parte da nossa essência divina. É livrar-se da prepotência, da malícia, da descrença, do egoísmo, da vaidade e outros tantos que vamos adquirindo na fase adulta. E ainda, segundo Sérgio Lopes, quando Jesus exalta a limpeza de coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. O adulto, em geral, julga que já sabe tudo. A criança está sempre aberta a aprender. Quando estamos carregados de sentimentos mesquinhos e fúteis, ocupando espaços em nosso coração, em nossa mente, é preciso fazer essa limpeza, esse esvaziamento, para que boas coisas possam entrar e tomar conta. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus, nesta passagem, não está querendo que voltemos a ser crianças ou que permaneçamos como tal. Muito menos que o reino de Deus seja somente para elas. Não, óbvio que não. Jesus quer que a gente limpe o nosso coração, que tenhamos um coração puro como os pequeninos têm e que um dia nós já tivemos. Quando isto ocorrer, não só veremos a Deus, mas traremos o seu reino para o nosso meio. Como nos diz Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, em Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o próprio Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que limpemos o nosso coração, deixando-o puro, repleto de boas vibrações e bons pensamentos, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, que assim seja.